Olá, sexto ano. Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o teatro na Roma Antiga, o teatro medieval, o teatro na atualidade e algumas curiosidades sobre teatro. Eu vou abrir para vocês com um pequeno trecho de uma peça do teatro medieval daquela época, tá? Trecho de uma peça medieval. Irmão, que buscais no sepulcro, ó cristãos? Os três respondem cantando: a Jesus Nazareno crucificado, ó habitante do céu. Irmão, não está aqui, ressuscitou como tinha predito. Ide e anunciais que ele superou a morte. Os três: aleluia, o Senhor ressuscitou. Hoje o leão forte ressuscitou, o Cristo, Filho de Deus. E o irmão entoa: ressuscitou do sepulcro o Senhor que por nós esteve na cruz. Aleluia. Isso é uma parte de uma peça medieval. Era toda rebuscada com as palavras que a gente nem entendia, né? Era uma coisa mais rebuscada do que hoje em dia. Nós já falamos do teatro na Grécia, né? Falamos de teatro no Brasil, falamos de teatro na Grécia, onde tudo começou. Falamos dos ditirambos, não é verdade? De Deus Dionísio, de Tespes, que é considerado o primeiro ator e o primeiro produtor teatral, tá legal? E agora nós vamos falar do teatro de Roma. O teatro de Roma, como quase tudo o que ele conquista, ele pega teatro, esse tipo de teatro da Grécia. Quando ele conquista a Grécia, ele pega os seus deuses e transforma nos deles, e tudo o que eles achavam de melhor, o que eles faziam, eles pegavam para eles, tá? Então vamos lá. O teatro na Roma Antiga. O teatro romano teve enorme influência do teatro grego, assim como outras manifestações culturais desse povo. A cultura etrusca também foi um fator relevante para o desenvolvimento da arte teatral romana. São povos que ele conquistou, que Roma conquistou, tá? Entretanto, os romanos trouxeram algumas modificações nessa linguagem. A mais significativa delas é no que se refere à estrutura arquitetônica, que antes era feita em costas de morros pelos gregos e depois passou a incorporar arcos e abóbadas pelos romanos. Os temas e os objetivos do teatro romano também se modificaram, um pouco com a valorização de mais entretenimento, como luta de gladiadores e animais, e menos assuntos religiosos. Aí vocês lembram daquele Pão e Circo, onde tinha arena, né? Onde todos iam para lá para assistir luta entre gladiadores e animais, tá? Isso para eles era uma espécie de encenação, tá ok? E tira os assuntos religiosos. Roma passa a ser mais corriqueiro, tá? Vamos falar agora do teatro medieval. Depois que o Império Romano declinou, teve início a Idade Média medieval, tá? Que compreende os séculos V ao XV. Na época medieval, durante muitos anos, a linguagem teatral foi banida na Europa. Isso porque era considerada pela Igreja Católica como atividade pecaminosa, ressurgindo apenas no século XI. Então, para a Igreja, né, na Idade Média, a Igreja que mandava em tudo, era a teologia. E tudo que fugia dessa parte para eles era uma coisa bárbara, tá? Aí, gente, para eles nada funcionava. Ok? Uma das pessoas mais notáveis nesse contexto foi o padre. Desculpa, eu estava lendo outra coisa aqui, perdão. O teatro, agora vamos falar do teatro na atualidade. Hoje em dia, a maneira de se expressar artisticamente possui características bastante diferentes daquelas que a definiam nos primórdios, tá? A manifestação evoluiu ao longo da história, passando a ser apresentada também em locais fechados, o que acabou por restringir e elitizar seu público. Agora o teatro é todo em uma dependência fechada, não é mais aberto como era na Grécia, como era na Roma. Agora eles vão para lugares e começam a cobrar, tá? As formas de atuação se transformaram e o objetivo dos espetáculos também, sendo possível encontrar várias vertentes teatrais atualmente. Tem o teatro de revista, teatro de comédia, o teatro musical, tá?
foram se modificando através dos tempos, foram se criando outros tipos de teatro. Tem o teatro dramático, tá? E o teatro das sombras, e isso vai sendo modificado. Agora, uma curiosidade para vocês. Teatro é uma palavra que tem origem no termo grego teatron. Seu significado está relacionado a um conjunto de espetáculos teatrais e ao lugar onde essas apresentações ocorrem. Entendeu? Teatro vem de teatron, de origem grega, tá? Agora vamos falar aqui umas curiosidades, tá? Em Roma, o objetivo era divertir a população. E os espetáculos apresentavam apenas comédias. Os espetáculos circenses apresentavam competições entre romanos e cristãos e envolvia mortes como sacrifícios necessários para criar diversão. No final dessas disputas, tinham que morrer. Aquele que era vencido tinha que ser morto. E era quem? Entre romanos e cristãos. Os gladiadores, os romanos eram contra os cristãos, né? Lembra que Cristo foi crucificado. E o que eles faziam? Eles perseguiam os cristãos e colocavam eles nessas arenas. E no final eles sempre morriam. Ou eram devorados por animais selvagens, ou os gladiadores os matavam, tá? Era uma barbárie só, gente. Era uma coisa horrorosa. Mas o povo ia para lá para ver sangue. Quando Roma começa a declinar, aí eles começam a fazer o pão e o circo. O circo era isso. Era a morte. Eles achavam engraçado, eles riam muito, tá? E, gente, vamos falar da atualidade? Atualmente, gente, a forma como mais vemos a arte do teatro é nos palcos dos teatros comerciais, tá? E que exibem grandes shows musicais. Esse tipo de produção possui herança no teatro norte-americano. Eles foram criados para ser produtos comerciais do ramo de entretenimento para atrair público geral, lucro e movimentar a economia. Por quê? Esse teatro muitas vezes é apresentado em cassinos. Aí tem o teatro, tem a peça e ainda tem o cassino onde as pessoas ganham dinheiro, gastam dinheiro em roletas. Tá? O teatro musical é isso, é um teatro rico, sabe, gente? Hoje no Brasil temos grandes expoentes. Podemos falar de Miguel Falabella e Cláudia Raia, que são grandes atores do teatro musical. Eles cantam, dançam e atuam. Dizem que o ator hoje tem que ser completo. Então, o teatro foi se diversificando e atualmente ele é visto dessa maneira. É um entretenimento, entendeu? E o teatro musical é visto com muito bons olhos, certo? E agora eu vou terminar a nossa aula com um texto, tá? Que fala assim: amor à arte. É por meio da arte que a dor se transforma em luz. É por meio da arte, ainda, que muitos encontram o divino. Por isso, devemos, para cada um de nós, tentar buscar nosso dom, nossa própria forma de expressão. Devemos todos, ao menos uma vez na vida, seja como for, seja de que forma for, tomar coragem e subir no nosso próprio palco e viver a vida da melhor forma possível, mas, se possível, vivê-la com arte e com amor, tá, gente? Que a melhor coisa que existe na vida é isso. É você conseguir colocar na sua vida um pouco de arte, é você conseguir transformar a sua vida em alguma coisa boa. E o teatro faz isso, tá? Então, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar não encenar, não viver um personagem, mas sermos verdadeiros. Mas viver realmente essa arte dessa maneira verdadeira, tá, gente? Olha, bom serviço e agora vai ter uns exercícios para vocês, tá ok?